Boa noite a todos. É com muita satisfação que a gente se reúne aqui mais uma vez para dar continuidade a esse nosso trabalho de palestras nesse novo formato, que é o formato home office, que o momento atual e a conjuntura, temporariamente acabam nos solicitando, Hoje, especialmente, a gente vai abordar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas antes da gente entrar necessariamente na palestra, eu queria convidar vocês. Com essa necessidade que a gente teve aí de colocar as palestras, de realizar as palestras através de vídeos, através desse trabalho em casa, nós precisamos guardar esse material em algum lugar. E coisas muito bacanas estão sendo produzidas. Teve as palestras da semana passada, músicas espetaculares que o pessoal foi gravando, que o Fabiano gravou, que a Tânia também gravou. E esse material ele acabou tivemos a necessidade de guardá-lo em algum lugar, para que fosse posteriormente acessado. Com isso, nós criamos um canal no YouTube que chama-se Centro Espírita Elos de Luz. Então, assim que você tiver a oportunidade aí, clica ali embaixo do vídeo, tem inscrever no canal, se inscreve lá e acessa todos os conteúdos. Tem músicas belíssimas, tem lá o passe virtual, tem a música essa que a Tânia gravou, que é espetacular. As palestras anteriores, quem não acompanhou ainda, quiser revisar o capítulo da semana passada, então clica aí e acessa lá, o material está lá disponível. Então, dando continuidade e preparando o ambiente aqui para o nosso início da nossa palestra, então vamos convidar todos aí a gente se unir em oração, mentalizar o nosso Pai Maior, entrar em sintonia com as equipes espirituais que realizam esse trabalho de amor. Em teu nome, querido e amado Pai, a gente te pede o carinho, a proteção, a intuição e o direcionamento para que a gente consiga, sob a tua tutela, sob o teu amor, levar essa mensagem de carinho, de amor, de luz e de esperança, a todos que nos assistem aí através desse vídeo. Então, querido e amado Pai, em teu nome, então, damos início à nossa palestra da noite de hoje, do dia de hoje, ou para quem for assistir em outro momento, da manhã de hoje, da tarde de hoje, Que assim seja. Bem, não é à toa que Kardec colocou esse capítulo, esse tema, como sendo os pilares lá da sua codificação, os pilares do Evangelho. Esse capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Para a gente entrar no capítulo, então, vamos iniciar aqui lendo o versículo lá de João, capítulo 14, de 1 a 2, que é, na verdade, os dizeres de Jesus, o que Jesus falou naquela época, para os apóstolos que estavam reunidos naquele momento, já que era um momento mais conturbado para eles, que eles estavam vendo que estava se aproximando, que estava por vir, e já estavam assim um pouco aflitos com tudo isso, Então Jesus diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar lugar. E depois que eu tenha ido e que vós tenha preparado lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde estiver, aí estejas também. Então, ele pede para que os apóstolos não se turbem, que eles não fiquem preocupados, que ele estava indo preparar o lugar. E que existe, muitas moradas na casa do Pai. Bom, o que será que ele queria dizer com isso? Com muitas moradas na casa do Pai. Para a gente poder entrar bem nesse capítulo, é interessante a gente dar uma passeada aí por alguns fatos científicos, por alguma coisa do conhecimento científico, tentando contextualizar com o que está aqui no capítulo. Bem, lá no século XVI, XV, 16 para trás, existia uma visão, existia uma consciência, a ciência atual, ela entendia que a Terra era o centro do universo, que tudo que existia girava ao redor da Terra, o Sol girava ao redor da Terra, os planetas que eles conheciam giravam ao redor da Terra, e que a Terra era o centro.
Alguns estudiosos da época, que até inclusive sofreram repercussões na sua época, né, observando, viram que não, que a Terra não era o centro do universo. Que o centro do universo, na verdade, era o Sol. Ou melhor, o centro do sistema era o Sol. E que a Terra, assim como os outros planetas, giravam ao redor do Sol. Então surge aí aquela nossa concepção atual que prevalece hoje. Passeando um pouquinho aí pelos fatos científicos, né, só para a gente, como disse, contextualizar, a gente sabe, né, que existem vários planetas que orbitam, no nosso caso aqui, o nosso Sol. E sabemos também, pelo conhecimento científico que foi sendo adquirido ao passar dos anos, que cada estrela que brilha no nosso céu, na imensidão do nosso céu, ela é um Sol, igualzinho ao nosso. E por conseguinte, com planetas girando ao redor dele. Segundo aí dados que foram coletados hoje, a NASA ela vem há muito tempo já fazendo um estudo, tentando descobrir, né, através de observação, através de equipamentos mais modernos que foram lançados há algum tempo, se existiam, né, planetas fora do nosso sistema solar. E esses dados são atuais, tá? São dados agora de março de 2020. A NASA, através desses equipamentos, ela já conseguiu encontrar nada mais, nada menos que 4.199 planetas orbitando mais de 3.000 sistemas solares espalhados pelo nosso universo observável. Então, só um fato, um detalhe científico, a NASA já tem conhecimento, fora os planetas que existem no nosso sistema solar, que são esses que a gente conhece, já conseguiu detectar mais de 4.000 planetas existindo fora do nosso sistema solar, em sistemas solares próximos observáveis, né? Dentro ainda dessa forma de observar aqui, contextualizando um pouquinho mais com alguns dados, a gente sabe que a gente vive em uma galáxia, né? Que é a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Então nós habitamos nosso sistema solar, né? Os outros planetas que giram em torno do Sol. Esse Sol, ele gira ao redor de um centro, né, de uma galáxia chamada Via Láctea, que é a nossa galáxia, né, que é, digamos assim, a nossa cidade. Nosso bairro é o Sistema Solar, a nossa cidade é a Via Láctea. Só para a gente ter uma ideia de tamanho, de proporção disso. A luz, né, como esses corpos celestes estão muito distantes um do outro, não dá para a gente medir em quilômetros, como a gente mede com o carro, com o avião, né? Então a gente precisa ter uma medida um pouco diferente. Então, como é muito distante, se usou uma medida que se leva em consideração a velocidade da luz. Então, por exemplo, a gente sabe que a velocidade da luz ela é de 3.000 km por segundo. Então, em um segundo, a luz consegue viajar 3.000 km por segundo. Em cada um segundinho, ela viaja toda essa distância. E a gente conseguiu, através de medições, através com essas pesquisas que os astrônomos fazem, né, eles conseguiram chegar a uma medida aproximada da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Que ela tem aproximadamente, então ela é um disco achatado, né? Então na parte central, aqui, que seria a altura dela, mais ou menos 3.000 anos-luz. Então se nós tivéssemos uma nave que voasse à velocidade da luz, nós levaríamos 3.000 anos para atravessar a nossa galáxia. Se a gente quisesse ir de ponta a ponta dela, seriam necessários 100.000 anos para poder fazer esse percurso. Tamanho, a dimensão dessa galáxia. A estrela mais próxima de nós, que é essa estrelinha mais vizinhazinha do nosso Sol aqui, que seria, digamos, o próximo sistema solar, que é a Alpha Centauri, ela está a 4,3 anos-luz. Então, se nós tivéssemos essa nave, nós levaríamos 4 anos viajando a velocidade da luz para chegar ali. A galáxia, né, como a Via Láctea mais próxima, está a 2,5 milhões de anos-luz. Então, quer dizer, isso é só para dar uma ideia da vastidão que é somente o que circula a gente, né? Sabe-se, estima-se
que existam no universo mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de sóis. Então, por aí a gente consegue imaginar a quantidade e a diversidade de prováveis planetas, né, existentes, né? A NASA já conseguiu descobrir 4.000. Imagina a quantidade que tem. Então aí vem a máxima do Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a casa do Pai é o universo. As muitas moradas, os diversos planetas existentes nesse universo afora. Bom, esses muitos planetas, eles seguem uma escala evolutiva, segundo relata aqui o Evangelho, né? Onde relata esse capítulo, que se divide mais ou menos em 5 estágios, digamos assim. Os planetas que são habitados, segundo relatos aqui, a maior parte deles existe algum tipo de habitação espiritual ou não, material ou não, né? Mas existe algum tipo de habitação. E eles se dividem em 5 grupos, né? Então seriam lá os planetas primitivos, que são aqueles planetas onde acontecem as primeiras encarnações humanas, onde o homem começa lá a existência como homem, na verdade, né? Como deixando de ser o primata e iniciando lá a sua vivência nas cavernas, digamos assim. O segundo estágio dos planetas seria o estágio de provas e expiações, que é mais ou menos onde a Terra está hoje, onde existe muito mais mal do que bem. Se fôssemos colocar numa balança, o mal ele prevalece em relação ao bem. O terceiro estágio são os planetas de regeneração. Esse já começa a balança a tender um pouquinho mais para o outro lado, um pouquinho mais para o equilíbrio, pois já existe um pouco mais de bem do que mal. O quarto estágio são os mundos felizes, onde o bem já praticamente impera, ainda existe um pouco de mal, mas a consciência moral humana ela é tão mais elevada e o bem ele já impera. E o quinto grupo seria os mundos divinos, onde só existe o bem, só existe o amor, só existe a paz, né? Então esses são os grupos, a classificação dos mundos segundo o relato evangélico. Então a gente contextualizou ali para ter uma ideia, assim, para abrir um pouquinho a nossa mente em termos de números, né? Em termos de possibilidade de vidas e de existências, de casas e de moradas, como Jesus mesmo disse, né? E aí então Kardec traz no Evangelho essa classificação. A Terra nesse momento, ela passa, né, por uma transição. Ela deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa a ser um planeta de regeneração. A gente está vivendo bem esse estágio, essa mudança, essa troca vibracional. E a gente consegue ver e perceber isso, né? É como se diz, né? Alguém já fez obra, uma reforma na sua casa, morando na casa? Sempre que a gente faz isso, é bastante confuso. A gente chega em casa para deitar, às vezes, né, depois de um dia longo de trabalho, toma um banho, se prepara, deita na cama, em cima da cama tem aquela poeirinha, aquela areia, né? Então, quem já passou por reforma da sua casa, morando na casa, sabe o que é. O que a gente está passando é mais ou menos isso. A Terra está sofrendo uma reforma. Ela está deixando, então, de ser um planeta de provas e expiações, passando a ser um planeta de regeneração. Com isso, né, a gente consegue ver todos esses percalços que a gente está passando, inclusive esse que a gente está passando agora. Mas muitos outros também, esses, né, turbilhões que a gente observa, fazem parte do processo de mudança. Esse assunto ele é muito bem abordado em 2 livros bem interessantes. Um até a gente citou na semana passada, que foi o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, onde lá ele coloca essa questão da progressão dos mundos e ele dá um exemplo do que aconteceu com um planeta de uma constelação próxima que está mais ou menos 40, segundo o livro, 42 anos-luz da Terra de distância, em que houve uma migração planetária. Então, espíritos que lá já não conseguiam mais sintonizar com a mudança vibracional do planeta foram trazidos aqui para nosso planeta, para a Terra.
Isso aconteceu há mais ou menos 12 mil anos atrás. Esse assunto ele é abordado, pelo menos no meu conhecimento, em 2 livros. Um que é o livro do Edgar Amun, que é Exilados de Capela, que trata bem a história, e A Caminho da Luz, ele trabalha bem também essa passagem. Então ele conta ali que há 12 mil anos atrás, Capela passava por um processo desses, né, de mudança vibracional. O planeta ele deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa para a regeneração. Com isso, todo aquele pessoal que vivia lá, que já não se enquadrava mais com aquela vibração nova, ele começou a ser realocado e transferido para a Terra. E o interessante disso tudo, esse pessoal que estava lá, que já não vibrava mais na mesma sintonia que o orbe estava elevando, Cristo ele nos deixa uma pequena passagem onde aborda mais ou menos isso. Onde aborda isso, na verdade, né? No nosso entendimento, mais ou menos dá para linkar uma coisa com a outra, que é a separação do joio e do trigo. Onde a gente pensa lá no Apocalipse, no juízo final, naquela coisa toda, né? Aí alguns fantasiam e criam aquele estardalhaço, aquela coisa, quando na verdade não. Existem algumas, como se diz, faltou a palavra agora, algumas turbulências, que é normal, mas na verdade é uma coisa mais tranquila, uma passagem tranquila. Então, na verdade, o que basicamente foi lá em Capela e também está acontecendo aqui com a Terra hoje? Todos aqueles que não se enquadram estão sendo retirados do planeta, né? E trazidos então para um outro planeta mais primitivo. Isso aconteceu lá 12 mil anos atrás. Com isso, saindo aquelas consciências que lá já não se ajustavam mais, porque eram consciências que estavam muito preocupadas ainda em prejudicar, em roubar, em tirar a vida, em fazer atrocidades que já não combinava mais com o nível que o planeta estava atingindo. Esses então são trazidos para cá. Inteligências, né? Onde não existia muita moralidade, mas inteligência ali existia. Isso foi mais ou menos há 12 mil anos. Quando a gente faz um comparativo e observa aí o gráfico da evolução do homem, né? Se a gente for analisar lá, como se diz, evolução, tempo, evolução, tempo, a gente vê que o homem, né, a evolução do homem é muito lenta. Ele passa muito tempo nas cavernas, fazendo aquelas pinturas rupestres. Ele passa um bom tempo assim da sua infância, digamos assim, né, nas cavernas, alguma coisinha ali de caça. Em determinado momento, do nada, ele começa a plantar, cultivar e daqui a pouco ele começa a construir pirâmides. Então a gente vê que mais ou menos 9 mil anos, lá do ano, há 12 mil anos atrás, né? Lá pelo ano 9 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo, a gente vê esse salto, o homem saindo das cavernas e começando a modificar, começando o pastoreio, começando essas coisas mais modernas que a gente vê no dia de hoje. E ali pelos 5 mil antes de Cristo, começando a construir as pirâmides através dos egípcios, né? Então ele fala ali de 5 raças que vieram, então, né, que foram os arianos, os egípcios, os judeus e os indianos. Todos eles, então, trazidos por essas que chamaram de raças adâmicas, né? Então, aqueles que não se ajustavam mais lá naquele planeta são trazidos à Terra e aqui sim, eles vêm para quê? Para impulsionar a humanidade que aqui existia. Então, aquilo que de alguma forma já não era, né, não servia mais, não se encaixava mais naquele planeta, ele chega aqui e aqui ele é luz, né? Ele ajuda no crescimento, na evolução, ele inventa a roda, descobre o fogo, ele vai adiante, ele vai além. Então, nada no universo se perde, tudo em todos os momentos é aproveitado. Então, como eles não conseguiriam mais ficar lá, até pelo próprio padrão vibratório que o planeta se encontra, eles são trazidos à Terra e aqui, então eles ajudam a desenvolver toda a humanidade aqui existente na época, né? Talvez muitos de nós sejamos aí dessa leva que veio, né? Coincidentemente ou não, com a Terra nesse momento acontece algo muito parecido. Então aqueles que já não se adaptam mais a essa nova vibração, esse novo formato, eles estão sendo
lentamente retirados e levados até um mundo primitivo, a um mundo onde lá sim eles vão conseguir se harmonizar, vai estar de acordo com a vibração que eles se encontram. Com essa mudança energética, a Terra ela sobe um nível acima. Então, se tornando um planeta um pouco mais de paz, um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão. E quando a gente coloca isso nos dias de hoje, nos dias atuais, o que essa pandemia está fazendo com a gente? Ela está nos fazendo repensar muita coisa. Valores que até então a gente não tinha, né? Em determinado momento agora a gente começa a ter. Coisas que a gente achava sem importância, sem valor, agora começam a ter. É só a gente observar. Uma coisa que a gente observa quando sai na rua, embora não se deva sair muito, e talvez vocês tenham notado, como o trânsito está calmo, como o ar está mais puro, como as cidades estão mais silenciosas, como está mais agradável no nosso mundo. E talvez isso sirva, né, de lição, ou melhor, de modelo, né, do que talvez vá ser esse novo momento que a Terra passa, né, onde é um momento mais voltado para o ser interior, não tanto para o exterior, né, para nos fazer pensar. Seguindo então o nosso capítulo, além dessa classificação dos mundos, que a gente viu aqui os mundos existentes, né, materiais, a gente, ou melhor, Kardec classifica eles nesses 5 níveis. Cada orbe desse tem a humanidade que lhe é afim. E ele fala que conforme vai havendo a evolução, o espírito que reside em um desses planetas, desses mundos, ele pode, assim como ele pode ser trazido a mundos inferiores, ele também pode ser levado a mundos superiores, né? A gente não está preso em determinado planeta. Mas de quando em quando há esse crescimento, que é o que está acontecendo agora e já foi relatado. Além disso, além de todas essas possibilidades de planetas existentes e que possam ser habitados ou não, existem também aquelas habitações que a gente conhece, pelo menos a gente trabalha e estuda isso na doutrina, que são os mundos espirituais, que estão dentro de um mesmo planeta, né, no caso a Terra, e são os níveis que os espíritos se encontram depois que eles desencarnam. Então, por exemplo, nós temos aqueles locais lá de mais de sofrimento, de arrependimento, que a gente ouve falar, né, que é umbral. A gente tem as colônias espirituais, a gente tem as esferas superiores, tudo isso dentro de um mesmo planeta. Então, se a gente parar para analisar, as muitas moradas na casa de meu pai, nós temos as diversidades de mundos que existem aí, esse universo afora, essa escala de mundos, essa escala de evolução, a nossa colocação que não só a gente evolui, mas os mundos também evoluem, né? E que a gente pode evoluir para um, para outro, né? Conforme a gente vai trilhando a nossa jornada. E também existem os mundos espirituais dentro de um mesmo planeta, né? Então, mundos inferiores, as colônias espirituais e os mundos superiores. Além disso, a gente também pode fazer um terceiro entendimento desse contexto das muitas moradas na casa do Pai. E dá para classificar em duas formas, né? Vamos tentar chamar de mundo mental, que é onde a gente habita, né? Então, dá para a gente classificar em 2. Um mental positivo e um mental negativo. Então, onde será que a gente está? Nós que estamos aqui encarnados, tendo essa experiência, né? Além de estarmos aqui habitando a Terra hoje, né, como encarnados, qual é o mundo que a gente está habitando? A nossa consciência hoje, ela é mais positivista ou ela é mais negativa? A gente olha os fatos que acontecem, a gente olha eles com otimismo, com amor, com confiança, com fé em Deus, ou a gente olha ele com todo aquele terror, desespero que a gente vê por aí? Qual é a nossa postura? Em que mundo a gente habita? Que mundo nós encarnados aqui nesse planeta hoje costumamos habitar? E é dito e falado, né, pela doutrina que o nosso dever, o nosso papel aqui é evoluir, é crescer através do aprendizado, através do amor, através da nossa consciência, procurar sempre habitar mundos mentais de extremo positivismo, procurar olhar a vida com bons olhos, procurar enxergar as coisas boas que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, procurar olhar a natureza
e procurar ver dela a beleza, ser grato por aquilo que a gente tem. Então, todas essas coisas que nos são ensinados, né, sempre através do Evangelho do Cristo, que também não deixa de ser uma morada da casa do Pai. Então, nós temos as moradas físicas, as moradas espirituais, dentro da classificação dos planetas, e nós aqui encarnados, então, aonde a gente está vivendo, onde a gente está vivenciando, o que a gente está deixando, né? Que patamar a gente está habitando, no negativo, no positivo, sendo que o nosso papel e a nossa função aqui é sempre ser o mais positivo possível, ter fé em Deus e colocar tudo aquilo que hoje nos incomoda, hoje aquilo nos abala, entregar para Deus, porque Ele sabe muito bem como conduzir, como cuidar e como levar a vida a todos, né? Sendo gratos e sendo o mais amorosos possível, porque afinal de contas a gente vem aqui com um objetivo, que é aprender a amar. Então, pessoal, esse era o nosso recado dessa parte, desse capítulo, né? Que vem então com essa função de nos abrir, né, a nossa mente para a diversidade, para que a gente não fique só circunscrito aqui na Terra e saiba, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, assim, eu queria deixar o abraço para vocês e encerrar então essa nossa palestra da noite de hoje. Então, querido amado Pai, nós agradecemos e pedimos a bênção, pedimos as luzes, pedimos amor, tranquilidade, paz na nossa vida, na nossa existência, que essa energia maravilhosa possa acalmar os nossos corações, que a nossa casa, nesse momento, quando a gente está sintonizando através desse vídeo, elevando o nosso pensamento, a nossa sintonia até Ti, que a gente possa, nesse momento, Pai, receber um banho de muita luz branca, que leva toda e qualquer negatividade que possa ter na nossa casa sobre nós, que nesse momento ela faça toda a limpeza e leve e traga energias de amor, de positividade, de luz, de equilíbrio e de paz. E assim, querido amado Pai, nós te agradecemos e encerramos essa nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Boa noite.